revelando as tribos nativas americanas mais ferozes da história. Enquanto muitas tribos nativas americanas eram poderosas por si mesmas, 3 tribos são particularmente temidas por sua ferocidade incomparável. Essas tribos não eram apenas formidáveis, elas eram totalmente aterrorizantes, destruindo qualquer oposição de maneiras que causariam arrepios na sua espinha. Neste vídeo, estamos revelando 3 das tribos nativas americanas mais mortais que você talvez não conhecesse. Antes de mergulharmos nessa história assustadora, não deixe de curtir e se inscrever para obter mais conteúdo esclarecedor. Só de ouvir o nome desta tribo, era o suficiente para incutir medo mesmo entre outras tribos nativas. Conhecidos como os Senhores das Planícies, seu nome vem da palavra Uti-Comanche, que significa alguém que sempre quer lutar ou simplesmente o inimigo. As raízes dos Comanches remontam à tribo Shoshone, que vivia no oeste dos Estados Unidos, em uma região conhecida como a Grande Bacia. Descobertas antropológicas revelam semelhanças entre essas tribos, como a língua e o estilo de vida. A língua Comanche pertence à família Uto-Azteca, que inclui várias línguas nativas do oeste dos Estados Unidos. Quando os colonos europeus, especialmente os espanhóis, introduziram cavalos na América do Norte no século XVI, esses animais se espalharam gradualmente entre as tribos indígenas. Os Comanches negociavam com tribos vizinhas, como os Pueblo, que tinham influência espanhola. Por meio dessas redes de comércio, os Comanches adquiriam cavalos, trocando peles de búfalo, cativos ou outros recursos. Com os cavalos, eles rapidamente se tornaram especialistas cavaleiros, expandindo seu território muito além de sua terra natal Shoshone. As planícies do leste do Colorado e oeste do Kansas, ricas em búfalos, atraíram os Comanches, que usavam cavalos para caça, comércio e guerra. Os cavalos não apenas forneciam transporte, mas também simbolizavam status e poder dentro da sociedade Comanche. As crianças aprendiam a montar em tenra idade, e tanto homens quanto mulheres desenvolviam habilidades notáveis de montaria. Os Comanches tinham um talento único para capturar e treinar cavalos selvagens. Uma vez que avistavam um cavalo, eles o dominavam cuidadosamente. Eles traziam o cavalo de volta à consciência soprando em seu nariz, limpavam-no e o equipavam com uma baia. O cavalo selvagem era pareado com uma égua calma, formando um vínculo e familiarizando-o com a presença humana. Após alguns dias, o cavalo era solto, mas ficava próximo. Quando era hora de cavalgar, o condutor conduzia o cavalo para águas profundas, ajudando a amortecer quedas. William Blakemore, um inglês que viveu com a tribo por 8 anos, disse que os Comanches eram lentos a pé, mas a cavalo eram graciosos. Eles eram os cavaleiros mais experientes e ousados do mundo. Em batalha, os Comanches eram aterrorizantes, atacando inimigos com gritos de guerra ensurdecedores e escondendo seus corpos atrás dos cavalos enquanto disparavam balas ou flechas com precisão. Cada Comanche tinha um cavalo de guerra favorito, usado apenas para batalhas. Até mesmo as mulheres eram cavaleiras destemidas, laçando antílopes e caçando búfalos. Os Comanches cresceram rapidamente em poder, conhecidos por sua guerra implacável e brutal. Eles eram ferozmente determinados e extremamente violentos com seus inimigos, especialmente após a Espanha adquirir a Louisiana da França. Os Comanches eram tão ferozes que eles, sozinhos, interromperam a expansão espanhola por quase 50 anos. General James Wilkinson dos Estados Unidos descreveu os Comanches como o grupo indígena mais formidável do continente. Inicialmente rotulados como ladrões de cavalos, os Comanches ganharam uma reputação assustadora por meio de seus ataques implacáveis, que eram tão intensos que os colonos do norte da Espanha e do México se referiam a eles como a Lua Comanche. Em esses ataques noturnos brutais, centenas de Comanches a cavalo invadiam os assentamentos mexicanos,
massacrando homens, sequestrando mulheres e roubando cavalos. Quando os colonos europeus cruzavam suas terras, os comanches atacavam, roubavam seus cavalos e depois os vendiam para o Império Espanhol Mexicano ou para os americanos. Apesar de ser uma tribo relativamente pequena, de cerca de 40.000 pessoas, cada comanche possuía 2 a 3 cavalos. Em sua cultura, os jovens guerreiros tinham que provar seu status por meio de ataques frequentes, mostrando sua capacidade de matar e roubar. Esta era a única maneira de ganhar prestígio, riqueza e respeito dentro de suas famílias e bandos. As mulheres comanches eram conhecidas por seus métodos de tortura habilidosos e implacáveis infligidos aos cativos. Uma vez à mercê de uma mulher comanche, os inimigos rezavam pela morte. S.C. Quinn, autor de Empire of the Summer Moon, escreveu que nenhuma outra tribo na história da presença espanhola, francesa, mexicana, texana e americana na região causou tanto caos e morte. Winnie descreve vividamente a brutalidade demoníaca dos ataques comanches aos colonos brancos, onde torturas, assassinatos e estupros coletivos eram comuns. Os ataques seguiam uma lógica sombria. Todos os homens eram mortos, os cativos eram torturados, mulheres eram estupradas em grupo e bebês eram mortos. Fehrenbach, autor da história Comanche, A History of a People, relata um incidente trágico envolvendo a família Parker, que foram os primeiros colonos em Fort Parker. No ano de 1836, cerca de 100 guerreiros comanches a cavalo se aproximaram do forte. Um guerreiro acenou com uma bandeira branca para enganar os Parkers. Fehrenbach detalha como Benjamin Parker saiu do forte para negociar com os comanches, apenas para ser cercado e perfurado por suas lanças. Os comanches atacaram fortemente com altos gritos de guerra, matando os dois, pai e filho, diante das mulheres. John Parker foi brutalmente mutilado, escalpelado e deixado para morrer. E a senhora Parker foi empalada no chão com uma lança e sofreu ataques fatais. Os comanches eram notórios por torturar cativos, incluindo soldados americanos e mexicanos. Alguns foram assados vivos em fogueiras, outros foram castrados e escalpelados enquanto ainda conscientes. Um método particularmente horrível envolvia enterrar cativos até o queixo, cortar suas pálpebras e expor seus olhos ao sol ardente até morrerem de fome. Relatos históricos também falam de comanches estacando cativos nus sobre formigueiros vermelhos, às vezes depois de cortar suas partes íntimas e enfiarem em suas bocas, costurando seus lábios juntos. Em outra tática cruel, os cativos eram costurados em couro não tratado e deixados no sol. Enquanto o couro secava e apertava, lentamente sufocava o prisioneiro. De acordo com T.R. Fehrenbach, um relato espanhol revela que os comanches torturaram cativos indígenas Tonkawa. Os cativos indígenas queimaram suas mãos e pés até que os nervos fossem destruídos, amputaram essas extremidades e depois repetiram o tratamento com fogo em feridas recentes. Os Tonkawas, escalpelados vivos, também tiveram suas línguas arrancadas para silenciar seus gritos. Antes de revelarmos a próxima tribo mais mortal, nos dê um joinha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A Confederação Iroquesa, também conhecida como Haudenosaunee ou Seis Nações, é outro exemplo poderoso de organização política e social indígena na América do Norte. As raízes desta formidável aliança remontam à colaboração de tribos distintas, como os Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga e Seneca. Os Mohawk, situados a leste, eram conhecidos por sua localização estratégica e interações com os primeiros colonos europeus. Os Oneida, com raízes na região dos Grandes Lagos, e os Onondaga, posicionados no centro de Nova York, aumentaram a diversidade da confederação. Os Cayuga e Seneca, residindo a oeste e sul, respectivamente, fortaleceram ainda mais esta aliança com suas contribuições únicas. Curiosamente, o nome Iroquois não era originalmente desta confederação, mas foi dado pelos Algonquin, inimigos bem conhecidos dos Haudenosaunee.
Eles eram frequentemente chamados de Iroquois, um nome que significa cascavel. Por que esse nome? Simplesmente porque os Iroquois eram mestres em abordar silenciosamente seus inimigos e desferir não apenas os golpes mais rápidos, mas também os mais letais antes que seus inimigos pudessem reagir. Muitos guerreiros saudáveis já teriam caído antes mesmo de perceberem a presença dos Iroquois. Os Iroquois eram conhecidos por sua natureza forte e assertiva, frequentemente expandindo seu território atacando tribos vizinhas. Eles facilmente causavam medo nos corações de muitos, derrotando inúmeras tribos nativas americanas. Entre aqueles fortemente impactados por seus ataques estavam os Huron, Erie e Susquehannock. Uma juventude Iroquois passava por um rigoroso treinamento militar, aperfeiçoando suas habilidades com arcos, flechas, lanças e porretes. Durante a adolescência, eles se juntavam a ataques contra grupos nativos americanos rivais e, ocasionalmente, colonos brancos. Essa exposição precoce à guerra os transformava em lutadores ferozes que lutavam sem hesitação, movidos exclusivamente pelo desejo de vitória. Demonstrar proezas militares não só conquistava o respeito dos indivíduos, mas também abria o caminho para se tornar um chefe de guerra. Um aspecto particularmente sombrio da guerra Iroquois era o tratamento dado aos prisioneiros. Os cativos eram frequentemente submetidos à terrível provação de correr o desafio, um ritual assustador onde eles tinham que correr entre duas linhas de guerreiros Iroquois armados com paus e galhos espinhosos, suportando castigos físicos. Esta prática ressaltou a intensidade dos conflitos intertribais e a estrita cultura militar dentro da sociedade Iroquois. As Guerras dos Castores, que duraram o século XVII, foram um período brutal para a Confederação Iroquesa, pois eles se envolveram em conflitos visando expandir seu território. Uma de suas conquistas notáveis foi a subjugação dos Susquehannocks no que hoje é a Pensilvânia. Além disso, os iroqueses enfraqueceram significativamente o povo Huron ao redor dos Grandes Lagos, consolidando ainda mais sua influência na região. No início de 1700, no auge de seu poder, os iroqueses controlavam vastos territórios que se estendiam das terras ocidentais até o norte de Michigan e ao sul até as colinas do Tennessee. O que diferenciava a Confederação Iroquesa era sua extraordinária capacidade de manter a unidade entre as diferentes nações dentro de sua confederação. Essa unidade foi especialmente evidente durante a Guerra Franco-Indígena, quando todas as nações iroquesas se alinharam com os britânicos. Como diz o versículo da Bíblia, e se alguém prevalecer contra ele, 2 resistirão a ele, e uma corda de 3 dobras não se quebra facilmente. A unidade realmente constrói uma nação formidável. O povo Apache faz parte do ramo sul do grupo Athabascan. As línguas deste grupo são faladas por uma grande família no oeste do Alasca, Canadá e no sudoeste americano. Diferentes ramos das tribos Apache viviam em uma região que se estendia do rio Arkansas ao norte do México e do centro do Texas ao centro do Arizona. Os Apaches não apenas sobreviveram, mas prosperaram cercados por impérios poderosos, enfrentando com sucesso os desafios impostos pelos espanhóis, Comanches. Influências Ute e americanas. Vivendo em terrenos acidentados, os Apaches se tornaram mestres da guerra de guerrilha móvel, armados com arcos tradicionais e rifles mais modernos introduzidos pelas potências europeias. Disse que os guerreiros Apaches podiam disparar várias flechas em um único tiro enquanto montavam habilmente em um cavalo. As estratégias de sobrevivência dos Apaches estavam profundamente enraizadas em suas habilidades excepcionais de furtividade e surpresa, formando a base de suas proezas militares. Eles eram, em termos simples, mestres do esconde-esconde. Essa habilidade permitia que eles executassem ataques repentinos e inesperados contra seus adversários, pegando-os desprevenidos e desmoralizando-os. Eles eram guerreiros Apaches habilidosos em ataque surpresa. Emergiam rapidamente dos esconderijos,
lançavam assaltos precisos e recuavam com a mesma rapidez para o terreno que conheciam tão bem. Um aspecto notável da Guerra Apache era sua habilidade em ataques. Eles demonstravam uma capacidade incomparável de cobrir grandes distâncias rapidamente, seja a pé ou a cavalo. Esta mobilidade, combinada com sua experiência estratégica, permitia-lhes atacar com precisão e recuar antes que seus inimigos pudessem se recuperar do choque. Os Apaches integraram perfeitamente cavalos espanhóis e armas de aço em suas táticas de guerra, demonstrando sua adaptabilidade. Eles aprenderam rapidamente a empunhar lanças e facas com velocidade impressionante, aumentando ainda mais sua eficácia na batalha. A descrição do General Crook dos Apaches como os tigres da raça humana capturou apropriadamente a natureza formidável desses guerreiros. Sua robustez e destreza física eram tais que eles podiam ultrapassar a cavalaria a pé, exibindo um nível excepcional de agilidade e resistência. Na batalha, os Apaches exibiam uma habilidade notável no arco e flecha, disparando 7 flechas no ar antes mesmo que a primeira tocasse o solo, uma prova de sua pontaria rápida e precisa. Quando se tratava de torturar prisioneiros, eles o faziam sem a mínima sombra de remorso. Inimigos eram esfolados e queimados vivos, e os filhos de seus inimigos encontravam um destino terrível, suas cabeças esmagadas contra as paredes. Aumentando sua crueldade, eles tinham em alta conta qualquer um que pudesse inventar um novo método de torturar cativos. Para resumir tudo, essas 3 tribos irão para sempre se destacar como aquelas que, sem esforço, instilaram medo nos corações de todos os seus inimigos. Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo, e se você ainda não nos deu um joinha, fique por aqui para nossas últimas atualizações clicando no botão de inscrever-se. Obrigado!